Olá pessoal, hoje é 21 de abril, dia de Tiradentes, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre quem foi esse personagem que é tão cultuado, principalmente pela historiografia tradicional brasileira. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto em que Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, se tornou conhecido. Falar um pouquinho também sobre a situação do Brasil no finalzinho do século XVIII e como a questão aurífera mudou o cenário da sociedade brasileira naquela época. Sabemos que o maior intuito das grandes navegações, que começaram lá no século XVI, era descobrir metais preciosos nos países, nas regiões que seriam posteriormente colonizadas. Pela carta de Pero Vaz de Caminha, nós já percebemos a frustração dos portugueses por não terem encontrado aqui, de imediato, o tão sonhado metal precioso. Isso só aconteceria mais de 2 séculos depois. O período que a gente chama de exploração do ouro, ou exploração aurífera, ele significou para Portugal um aumento substancial na riqueza que já era retirada do Brasil. Mas essa exploração também mudou o cenário da sociedade brasileira na época. Houve um aumento populacional muito grande, houve um aumento do comércio e, principalmente, houve uma divulgação maior de ideais de liberdade, ideais racionais e do iluminismo, que vinham na bagagem de estudantes que pertenciam a uma burguesia local e que podiam ir para a Europa estudar e traziam essas ideias para cá. Outra consequência importante da sociedade brasileira a partir da descoberta do ouro também foi o aumento da riqueza de uma população pequena ainda, de uma elite brasileira que começou a se fortalecer nessa época. Temos como exemplo aí, principalmente, a produção de ouro na região de Vila Rica, atual Ouro Preto. Nesse período, sabemos também que existiam os famosos contratadores, que eram funcionários que eram nomeados pela coroa portuguesa para cuidar de toda a exploração, tanto do ouro quanto de outros metais preciosos e também de pedras preciosas. É muito conhecido a trajetória do contratador João Fernandes de Oliveira, que durante um tempo viveu no Arraial do Tijuco, a atual Diamantina, onde ele teve uma relação amorosa que durou muitos anos com Chica da Silva. Mas voltemos novamente para a Vila Rica. Existia naquela região uma determinação pela Intendência das Minas da cobrança do quinto. Então toda e qualquer descoberta de ouro deveria ser, além de informar da coroa, passar pela Intendência das Minas para que esse ouro fosse derretido, transformado em barras e retirado 20% dessa produção. Era o chamado quinto. Existia também uma determinação de uma exploração padrão durante um certo período de tempo, de um ano. Essa exploração de ouro, ela acabava exaurindo as jazidas. Em caso de não chegar aos patamares que eram previstos pela coroa portuguesa, poderia ser declarada a derrama. O que significava isso? Significava que Portugal poderia ter o direito de invadir qualquer residência para poder confiscar os bens dos moradores da colônia, para poder complementar a produção de ouro. Em 1789, a situação estava cada vez mais dramática para esses grandes proprietários, filhos de classes ilustres, inclusive, e existia já uma semente de uma possibilidade de emancipação política do Brasil. É claro que essa emancipação política ela seria processual e que essa elite ainda não concordava, por exemplo, em acabar com a escravidão. Era uma elite mais intelectualizada. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Padre Rolim e o alferes Joaquim José da Silva Xavier eram os artífices deste movimento que passou a história conhecido como Inconfidência Mineira. Um movimento que nem chegou a ser deflagrado. Havia uma preparação, havia uma organização para conseguir armas e o objetivo dos Inconfidentes era tornar o Brasil independente, criar universidades no país, manter por enquanto a escravidão e principalmente negociar extinguindo as dívidas que esses proprietários tinham com a coroa. Além disso, eles previam também a criação de uma bandeira para o Brasil, bandeira essa que acabou se tornando a bandeira do estado de Minas Gerais, Libertas quae será tamen, ou liberdade ainda que tardia.
Porém, como nós sabemos, infelizmente o movimento ele foi abortado antes de começar. Nessa região, a riqueza, a prosperidade também convivia com uma desigualdade social muito grande. E muitos proprietários naquela região estavam devendo para a coroa portuguesa. Um dos integrantes do movimento, Joaquim Silvério dos Reis, possuía uma enorme dívida com o conde de Assumar. Sabemos que as dívidas eram a grande demanda entre esses proprietários. E, para conseguir o perdão delas, Joaquim Silvério entregou todos os companheiros inconfidentes. Todos foram presos. Foi uma verdadeira correria antes do movimento realmente acontecer. No final da história, todos eles acabaram tendo suas penas comutadas. Apenas Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, teve a sua pena capital decretada. Tiradentes, então, foi condenado à forca e depois teve o seu corpo esquartejado, sendo que as partes foram colocadas em postes para mostrar como a coroa portuguesa lidava com quem eles chamavam de traidores. O que nós sabemos realmente de Tiradentes? Nesse período que nós estamos discutindo, o período colonial, a questão aurífera, é importante a gente perceber também como o mito de Tiradentes foi construído. Inicialmente, pensava-se que Tiradentes era um homem puramente do povo, um homem que argumentava muito bem e que teria sido um exemplo para mostrar a força e o poder da coroa portuguesa. O mito de Tiradentes ele foi criado dentro de uma proposta ideológica durante a ditadura militar no Brasil, cujo objetivo era reproduzir aquela história positivista tão característica da nossa sociedade. Que característica fundamental é essa? De mostrar uma sociedade com lideranças e que é necessário que pessoas especiais possam levar os indivíduos a tomar suas decisões. Ou seja, esses indivíduos é que guiam a história. Quando nós sabemos que outros revolucionários, muitos às vezes até desconhecidos, como o caso, por exemplo, da Conjuração Baiana, e outros que lutaram, Frei Caneca também, que lutaram pela liberdade e não são tão conhecidos quanto Tiradentes. Como se tratava de um militar, porque ele também seguiu a carreira de alferes, a ditadura aproveitou muito a imagem dele, criando esse mito sobre Joaquim José da Silva Xavier. Um mito que foi desconstruído aos poucos, até porque nós sabemos que ele pertencia também a uma classe elitista. Então essa visão positivista acabou associando a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. Por isso é que nós temos uma série de obras, de livros e mesmo algumas representações de Tiradentes com um camisolão branco, com uma barba grande, um cabelo grande, quando nós sabemos que qualquer pessoa que fosse condenada à morte, a primeira atitude era fazer ali o corte do cabelo, Então essas pessoas, elas recebiam um tratamento diferenciado. Pesquisas atuais, mais descobertas, estudos mais atualizados apontam que o Tiradentes, ou Joaquim José da Silva Xavier, também era filho de proprietários. Por isso, não havia na agenda dele uma previsão para a abolição da escravidão. Muitas datas que nós comemoramos hoje, principalmente datas oficiais, o 22 de abril, o 7 de setembro e mesmo o dia de Tiradentes, elas foram constituídas durante o período de ditadura militar. Nessa época, a ideologia ela buscava criar um conceito de nação brasileira, como se a sociedade ela vivesse conflitos, mas houvesse sempre a intervenção do Estado ou de pessoas para liderar e para buscar solucionar esses conflitos.